Procon de Maceió realizou um acompanhamento dos preços de materiais escolares em 6 estabelecimentos espalhados aqui pela capital. Eu vou trazer a Maria Maciel ao vivo agora nesse exato momento para que ela possa explicar para a gente o que é que o Procon encontrou e se ele percebeu alguma ilegalidade ou preços exorbitantes de um lugar para o outro. Maria, nós que temos aí você tem 3 meninos, eu tenho 2, não está fácil o material escolar também, hein, Maria? Fale não, viu? Olha, o bolso precisa ser bem fundo, viu? Porque tá difícil mesmo. E os preços subiram bastante. E olha, essa pesquisa é importante, mas basta você dar uma olhada, pesquisada nos preços, para ver, sentir o quanto as coisas subiram de preço. Eu, como mãe, como você falou, tenho 3 filhos na escola, realmente, mas agora sim, eu tenho uma estratégiazinha que me ajuda muito, né? Eu compro no meio do ano, quando já tá mais barato. Então, vou ter que comprar pouca coisa e vou economizar. Agora, para quem ainda não comprou ainda, né, a gente tem algumas dicas. Aqui do meu lado está o Leandro Almeida, que é diretor do Procon, e vai falar um pouquinho sobre essa pesquisa que foi feita, que mostra aí a diferença de preço gritante de um estabelecimento para o outro. Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos. Pois bem, como você se precaveu, foi antes as compras e evidentemente encontrou um preço mais em conta. Todo produto, quando chega na época em que aumenta o interesse por esse produto, ele acaba aumentando um pouquinho mais. Só que, em relação ao ano passado, o que a gente percebeu aí, principalmente nos materiais escolares, que são folhas, os papéis, o caderno em si, o reajuste aí está em torno de 40% a 60% mais caro que o ano passado. Mas a gente chama a atenção para as pessoas que olhem, façam a sua pesquisa. Tem essa pesquisa que a gente fez, que consta 35 itens, aqueles itens que são os mais solicitados e os que podem também, que devem ser solicitados aos pais. Em 6 estabelecimentos da capital, a gente pôde identificar que um mesmo produto, a exemplo do papel A4, que ele é igual em qualquer lugar, né? Ele pode custar até 20% mais caro de um lugar para outro. E os cadernos, essa diferença pode ser ainda maior. Se você comprar um caderno com temas, geralmente as crianças, os jovens querem algum tema mais contemporâneo, mais atualizado, pode custar até 175% mais caro do que aquele que não possui tema algum. Então, é preciso que o consumidor faça a pesquisa e tem aí algumas dicas que ele pode observar também para ter uma redução. Uma delas é a que você fez, é comprar antecipado. Uma outra, o consumidor pode se unir com um grupo de pais e fazer uma compra coletiva, barganhando o preço e, se possível, não levar nossa criança, porque criança, ela induz os pais a adquirir produtos que ou não precisam ou produtos que acabam saindo mais caro na lista de material. Agora, essa alternativa de não levar o filho é complicada, é muito difícil, porque para eles é um evento comprar material escolar. Chega essa época, já pergunta logo, quando é que a gente vai comprar? Né? Em levando, como negociar então com essas crianças? É importante que você já faça esse trabalho educacional com as crianças, que é educação de consumo, é uma coisa bastante atual. Você pode usar a criatividade, né? Então, você mesmo decorar com seu filho os cadernos. Isso se fazia muito no tempo do Wilson Júnior, certamente ele lembra disso. Mas é uma atitude que você tem como fazer para reduzir o custo. A gente precisa lembrar que material escolar, tem muitas escolas que oferecem a taxa de material escolar, mas isso pode ser feito desde que seja dada a oportunidade dos pais escolher se querem ou não adquirir o material com a escola, não pode ser obrigatório. Uma outra situação, os pais não são obrigados a entregar o material de uma única vez. É importante que o pai dialogue com a escola para verificar qual é o cronograma de utilização desse material e ele vá acompanhando. Isso faz parte do trabalho educacional dos pais também, acompanhar os filhos nesse processo educativo. E
Tendo todas essas atitudes, certamente você vai conseguir economizar um pouco num quesito que a gente sabe que pesa no início do ano, que são os materiais escolares. Falou aí em escola, né? Quais os itens que as escolas não podem pedir, solicitar aos pais? Olha, materiais de uso coletivo, né? Materiais de limpeza da própria escola, pincel para lousa, materiais administrativos como grampeador, furador e até o álcool em gel, que é um material que está sendo inserido no uso individual de cada aluno, ele só pode ser solicitado para uso individual mesmo. Então, grandes quantidades também não. E mesmo aqueles que podem, que é o caso do papel A4 aqui que a gente citou, ele pode ser solicitado em quantidades, como eu disse, que sejam relevantes à utilização do aluno. Então, é importante que se a escola está pedindo demais, o pai questione a escola, o pai pode entregar isso, como eu disse, de forma conforme a utilização do aluno e, na dúvida, a gente pede. Procura o PROCON para denunciar se está havendo abuso na exigência dos materiais e também para acessar a nossa pesquisa. Nosso canal para ter acesso a essa lista e até mesmo para fazer a reclamação é o WhatsApp 988828326. Ok, muito obrigada então pelas informações. Olha, e uma outra dica também é reaproveitar materiais. Eu digo isso porque olhando ali, fuçando nas coisas, tinha muito lápis de cor, que é uma coisa que as crianças usam muito e todo ano pede, vários lápis de cor ali, então algo que não precisa comprar. E aí você negocia com a criança, em vez de comprar isso, vou comprar outra coisa, mas o fato é que dá sim para reaproveitar muita coisa e economizar. É com você, Wilson. Perfeito, Maria, é isso mesmo. O que a gente queria que tudo isso fosse feito também em relação aos módulos de alguns colégios. Queria que aproveitasse o nosso querido Leandro Almeida, diretor executivo do PROCON Maceió, que ele está com o nosso ponto, para saber até onde se pode ir ou não. Porque, por exemplo, eu sou da época em que, por exemplo, se eu tivesse um irmão mais novo ou mais velho, ou então um colega que as mães fossem amigas, que eu pudesse aproveitar aqueles livros daquela pessoa que estava lá, para que eu pudesse dar sequência, uma forma até de economizar mesmo para todos os sentidos, inclusive economizar até folhas e outras coisa mais, enfim. E aí tem esses módulos, quer dizer, você tem às vezes 2, 3 filhos na mesma escola e todo ano é um módulo novo com um preço lá para cima. Eu queria perguntar ao Leandro Almeida, ele está com um ponto eletrônico, Leandro, se está sendo legal esses módulos, se o pai pode negociar, se pode ter descontos para quem tem 2, 3 filhos no mesmo local, se você pode trocar, esse módulo pode ser usado do aluno do ano anterior ou não, e por que isso se fecha só simplesmente para poder a gente cada vez mais ter que ter despesas absurdas além da matrícula. Olha, é mensalidade do mês de dezembro, a matrícula mais o módulo. Até onde é que pode a escola ir nessa questão do módulo? Ela está dentro da sua legalidade? Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, Wilson. Bom, é importante que, como eu disse, que os pais discutam os temas com a própria escola, né? Tudo aquilo que você entende como abusivo, como excessivo, você pode, num primeiro momento, discutir com a escola. Em relação a módulos, módulos em que não existam exercícios ali que são realizados, exercícios, caderno de exercícios, por exemplo, caderno de atividades, obviamente que se houver um caderno de atividade, está prejudicado porque o aluno ali vai ter acesso a uma resposta e aí não tem como, ele vai ter que ou apagar aquilo ou realmente adquirir um novo. Mas isso tudo pode ser conversado e dialogado. Se a escola exige, a partir do momento que tem exigência, é algo que pode ser questionado. Você precisa fazer essa verificação junto com a escola e, se houver resistência, procurar o PROCON. E a gente sabe que tem casos de venda casada, que eles obrigam o pai a comprar, adquirir um módulo para ter uma senha de acesso a um tipo de programa por internet. Então, a gente abre essa discussão, pode haver sim a configuração da venda casada, da vantagem excessiva, e tudo isso é importante que os pais façam a denúncia quando ele se sentir lesado. Mesmo sendo uma escola privada, em que há a opção do pai escolher aonde vai matricular o seu filho, qual é o método de ensino que ele vai exigir para o seu filho, ainda assim é possível que seja discutido as situações, porque, como em qualquer contrato, é preciso que as duas partes dialoguem e cheguem a um consenso. E o PROCON tem essa porta aberta, tem esse canal de atendimento para que possa ser verificada essa situação também.
Perfeito, muito bem, Leandro. Mais uma vez, muito obrigado, parabéns pelo trabalho, o seu trabalho e toda a equipe aí do PROCON Maceió. Obrigado, Maria. Maria volta daqui a pouquinho com mais informações. É um tema importante essa questão do material escolar, como disse o próprio PROCON e o Leandro Almeida, 60% mais caro do que do ano passado. Isso pesa e pesa muito no orçamento do trabalhador. Não é fácil. Eu sou daquela época em que o caderno do colega do ano anterior, a gente pegava, apagava tudinho, não era? Apagava aquela, para poder não responder. Aí a gente apagava aquilo tudinho e depois aí a pessoa dizia, ó, toma aqui para você usar de novo. Aí a gente, né, aquilo apagadinho, mas a gente usava para economizar. Não é não? É importante. O país não está 100%, aí tem que economizar. Mas esse negócio de módulo não é fácil não, viu, ô Dani? O diretor, você tem filhos? Ainda bem, né, Dani, que você ainda não tem os seus pimpolhinhos, né? Não é fácil. Imagina, ó, no mês de dezembro você tem que pagar a mensalidade, né? Vamos lá, no meu caso tenho 2 filhos, mas a gente tem 3, tem 5, enfim. Tem 2 filhos na escola, então vamos lá. Esse mês, o mês de dezembro passado, então a mensalidade, que vence dia 12, dia 27, as matrículas, praticamente com os mesmos preços, com aumentos também, tal, mais os 2 módulos. Quando você soma tudo, meu irmão, eu perguntei até se a escola era de Harvard, que a gente ia mandar ela para um outro país, né, para aprender. Meu amigo, é ralar todinho, tudo deve ter sido tudinho que a gente ralar, trabalhar o dia todo para poder dar educação para os nossos filhos. Por isso que a gente exige bastante que eles estudem e aproveitem a oportunidade enquanto os pais podem te dar. Isso é muito importante, tá bom? Não vá vagabundear, perder ano, não estudar, porque o sacrifício que os pais fazem para que vocês estudem e tenham um futuro melhor não é fácil, é descomunal, mas é por vocês, tá bom? Pelo seu futuro.